Olá, boa noite a todos. Eu vou falar hoje com vocês sobre um assunto que eu gosto muito, que são os tipos da mamoplastia. Bom, primeiro eu vou me apresentar, eu sou a doutora Ana Cibele, eu fiz a minha graduação na Faculdade de Medicina da UFC, fiz 2 anos de cirurgia geral lá também, e depois 3 anos de cirurgia plástica. Logo depois eu prestei o título pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tenho 10 anos de experiência na área e atualmente eu atuo em um hospital privado aqui em São Paulo, numa equipe onde eu acompanho uma equipe de cirurgia preparadora, com foco na reconstrução da mama e atuo aqui no meu consultório também. Bom, o meu objetivo profissional é oferecer para meus pacientes atendimento e tratamento individualizado, humanizado e, e diferenciado. E a convite da Academia da Pele, eu aceitei para falar sobre mastopexia e outros tipos de mamoplastia, né, mas com ênfase na mastopexia. Bom, os tipos da cirurgia da mama existem, né, a mamoplastia de aumento, a mastopexia, a mamoplastia redutora e também a reconstrução mamária. Em relação à mamoplastia de aumento, a indicação dela é para aquelas pacientes que têm um pequeno tecido mamário e que têm a vontade de ter uma mama maior, né? Então, nesses casos de hipomastia, em que significa mamas pequenas, o tratamento é simplesmente a inclusão de prótese, que pode ser feita por uma pequena incisão, né? Existem algumas vias de acesso que eu vou conversar com vocês um pouquinho mais para frente. Do outro extremo, tem as mamoplastias redutoras. Elas são indicadas para os casos dos pacientes com uma hipermastia, ou seja, mamas muito volumosas. As hipermastias, elas são classificadas em graus, sendo que o grau mais extremo, ela é conhecida como gigantomastia. Esses casos são realmente mamas muito volumosas, em desproporção com o corpo, não tem aquela, não condiz com a altura, com o peso da paciente. E um jeito fácil que a gente usa para ver se essas pacientes têm ou não gigantomastia é a paciente com os braços estendidos ver se a mama ultrapassa a prega do braço. Nesses casos, o tratamento indicado é a mamoplastia redutora, e nesses casos tem uma cicatriz bem maior por conta da grande redução da mama. No meio disso tudo, também tem a mastopexia. A indicação da mastopexia é no caso de flacidez mamária ou pitose mamária, que significa a queda das mamas. Então, a cirurgia consiste na retirada do excedente da pele, no redirecionamento da mama e reposicionamento da mama em relação ao tórax. Nessa cirurgia, a gente consegue também mudar um pouquinho o tamanho da areola. Então, quando a areola é um pouquinho muito grande ou não combina com a mama, a gente consegue fazer esses ajustes também. Bom, as causas da flacidez mamária, elas são diversas, né? Desde a ação gravitacional da própria gravidade, a flacidez dos tecidos, que podem acontecer não só na mama, mas também tem pacientes que têm uma tendência à flacidez e tem flacidez no corpo todo. Existem fatores hereditários, existem alterações hormonais e o próprio envelhecimento, né? A mama da mulher, ela é composta de uma porção, uma parte de glândula, né? Uma parte glandular e uma parte de gordura. Com o passar do tempo, quando a gente envelhece, depois dos 35 anos, essa glândula que torna a mama mais firme e mais durinha, ela acaba se transformando em gordura, o que traz de consequência para a paciente uma mama mais flácida. A gestação e a amamentação também é muito importante, são causas bastante comuns na flacidez mamária. Na gestação, logo que a paciente é diagnosticada, né, na gestação começa a gerar uma vida aí, existem alterações hormonais que já aumentam o tamanho da mama e podem também deixar a areola e a papila mais ásperas e com uma coloração mais escura. A gente sabe que o desenvolvimento da mama ela só acontece, finaliza mesmo, depois da gestação e amamentação. Na amamentação, a mama ela pode dobrar ou até às vezes triplicar de volume por conta da ingurgitação de leite. E
depois, né, passado todo esse momento, na parada da amamentação, a própria atrofia da glândula e a ausência de leite na mama traz muito mais flacidez para o organismo. Claro que não são todas as mulheres, né? Isso depende muito de cada um, por isso é bastante importante manter o peso, usar sutiãs específicos para tentar contornar um pouquinho essa situação. Porém, é uma situação que as mulheres elas vivenciam muito, né? Depois da gestação e amamentação. A oscilação do peso também é um fator muito importante. Então, a gente faz uma analogia, né? Quanto maior a pessoa que ganha 10 quilos, muitas vezes a mama fica muito grande. Se ela perde 10 quilos, ela acaba ficando mais flácida, né? Ela diminui de volume e aí vem a flacidez. Como se fosse uma bexiga, né? Que uma vez você enche ela inteira, a hora que você murcha, sobra, né? Fica uma pele mais, fica algo mais murcho, né? Mais caído. Bom, a pitose mamária, nós classificamos também conforme os graus dessa pitose. A mama normal, ela sempre está para cima do suco mamário, que é aquela dobra da nossa mama em relação ao nosso abdômen. Então, a mama, quando ela está normal, tanto a areola quanto o contorno todo da mama, ela está acima do suco mamário. Quando a areola está mais ou menos na mesma porção, né, na mesma projeção do suco mamário, a gente classifica como grau 1, ou uma flacidez leve. Grau 2, a areola já está abaixo do suco mamário, mas o contorno da mama ainda está acima. Grau 3, ou uma flacidez severa, a areola está completamente para baixo e o contorno da mama também. Muitas vezes são aquelas areolas que estão apontando lá para o chão. E essa é a flacidez que a gente considera mais severa. Existe também uma condição que a gente chama de pseudopitose. A pseudopitose, a areola, ela ainda está acima do suco mamário, porém o contorno da mama ela pode ultrapassar um pouquinho. Então é aquela mama que tem um pouco, tem como se fosse um bojinho ali para baixo, porém a areola ainda está acima do suco. Nesses casos, às vezes a gente consegue fazer o tratamento com inclusão de prótese, né? Que daí a prótese pode ocupar essa pseudopitose, essa pseudoflacidez, e aí já pode ter a sensação de lifting da mama. Nos outros, grau 1, grau 2, grau 3, que eu expliquei agora, não adianta. A cirurgia indicada é a mastopexia com prótese, porque a gente tem que redirecionar, ressecar tecidos e redirecionar essa mama, montando ela nessa região que eu expliquei que é o normal, né? Então, por isso que essa cirurgia também é chamada como lifting da mama, né? Ou seja, suspensão da mama. Bom, eu vou falar para vocês sobre a via de acesso da prótese mamária também. Então, agora eu estou falando sobre a inclusão de prótese simplesmente, né? Então, aquelas pacientes que eu expliquei para vocês que têm uma mama pequena e querem aumentar. Nessas inclusões simples de prótese, a gente tem 3 acessos. Acesso pelo suco mamário, periareolar ou na região axilar. O mais utilizado é no suco mamário. Ele tem diversas vantagens, né? Normalmente é uma incisão pequena, de uns 3, 4 centímetros. Ela fica bem escondida porque ela está no suco mamário. A mama, quando descansa em cima do suco, né? Como ela tem esse posicionamento, então costuma ser uma cicatriz bastante escondida. E é uma região que não tem tanta tração, tanta tensão, então a cicatriz também costuma ser boa. Já a via areolar, ela tem algumas particularidades, né? Em qualquer hemoplastia, em qualquer inclusão de prótese, a gente pode ter um tempo de ou anestesia ou então uma redução de sensibilidade da areola, do mamilo, porém isso normalmente acaba voltando com o tempo. Quando a gente faz essa incisão periareolar, isso pode demorar mais ou às vezes ter até alguma alteração de sensibilidade. Além disso, para fazer esse acesso, para incluir a prótese no local que ela deve ficar pelo acesso periareolar, a gente tem que cortar a glândula e com isso a gente aumenta o índice de infecções e também aumenta um pouquinho a chance de ter problema na lactação, né, em amamentar depois,
por ter por a gente ter que cortar alguns ductos que levam o leite ali para a papila. A região axilar, além disso, a cicatriz no meio da mama, né, como ela fica anular, ela acaba sendo mais evidente, né? Então, se a cicatriz é muito boa, ótimo, ela fica bastante escondida. Porém, se tem algum problema de cicatrização, pode ficar bem evidente, é mais difícil de se esconder. A cicatriz axilar, né, quando o acesso é pela axila, precisa de instrumentais específicos. Normalmente a prótese é colocada debaixo do músculo e isso pode ter um pós-operatório mais doloroso. E a cicatriz nessa região, se tiver alguma alteração de sensibilidade ou uma cicatriz hipertrófica, ela pode incomodar por ser uma região que a gente tem muita tração, muita fricção, a gente tem muitos movimentos e não deixa de poder ser perceptível numa regata, alguma coisa assim. Bom, já isso que eu, como falei para vocês, essas vias de acesso pequenas, né, pequenas incisões para inclusão de prótese, então é prótese mamária. Já aquelas pacientes que a gente estava conversando, com pitose grau 1, 2 ou 3, que tem um excesso de pele, tem uma flacidez, não tem jeito, as cicatrizes são diferentes. Então, a cicatriz mais comum, mais utilizada, ela é a cicatriz em T. Ela é na região periareolar, em volta da areola, na região vertical da mama e na região do sulco mamário, fazendo um T invertido, né? Quem nunca ouviu falar sobre a cicatriz em T invertido? Então é isso. As técnicas, existem diversas técnicas, diversos modelos, mas para fazer, né, esse lifting mamário, mas a cicatriz final costuma ser essa T invertido. Existem outras. Existe a cicatriz em L, que é quando a gente tem periareolar na região vertical da mama e num prolongamento para um dos lados na região horizontal. Tem o INI, que pega que inclui, né, essa cicatriz periareolar mais a vertical, e tem também a cicatriz apenas periareolar. Porém, nesses últimos 3 casos, a flacidez não pode ser muito importante, né? É uma flacidez nos graus menores, que você não tem tanta ressecção de pele. Bom, agora, com ou sem prótese? É uma pergunta muito frequente das pacientes se na mastopexia tem a necessidade da prótese ou não. Bom, isso depende muito do desejo da paciente, né? No tamanho das mamas, na textura e densidade dos tecidos. Então, é o que eu estava explicando. Aquela mama que é bastante densa, tem um volume bem adequado, que a paciente gosta do volume, ou pode ser até um pouco menor, a gente tem sim condição de fazer a mastopexia sem prótese, remodelando essa própria mama e remodelando todos esses tecidos. Porém, dependendo do grau de flacidez, quando é um grau de flacidez muito grande, em que a paciente teve uma atrofia mamária muito grande ou uma substituição da glândula por gordura muito intensa, isso pode acontecer nas pós-bariátricas também, né, grandes emagrecimentos, na gestação, tudo que eu comentei. Aí, se a paciente quer, além da reversão da flacidez, associado a um aumento mamário, com definição de colo, tudo isso, não tem jeito, a gente costuma precisar da prótese. As próteses, elas têm alguns lugares onde a gente pode inseri-las, né? Então, os planos que a gente coloca é ou abaixo do músculo, que a gente chama de submuscular, ou abaixo da fáscia do músculo peitoral maior. A fáscia, ela é como se fosse um tecido mais denso que recobre todos os músculos do nosso corpo. E nesse caso, a gente coloca a prótese debaixo da fáscia do peitoral, que é aquele músculo que os homens malham, que ficam bem aparentes, né, no tórax. Tem a subglandular, que é abaixo da glândula, e tem também o que a gente chama de dual plane, ou seja, está ali nos 2 planos, é parcialmente abaixo do músculo e parcialmente abaixo da glândula. A escolha dessa prótese, né, desse plano para colocar a prótese, depende um pouco do exame físico, do desejo da paciente, mas principalmente das características e da vontade da cirurgia da paciente. Então, eu vou dar um exemplo. Aquela paciente muito magra, que quase não tem subcutâneo e não quer uma mama muito marcada, a gente costuma colocar debaixo do músculo, exatamente para deixar uma transição mais natural, né? Tem paciente que a gente consegue ver as costelinhas, então, mais ou menos nesse tipo de paciente, a gente pode escolher a submuscular. O pós-operatório é mais doloroso, e na subglandular, o paciente que quer bem o colo marcado, que atleta, né, que utiliza muito essa musculatura, muitas vezes a gente costuma
oferecer, né, e indicar o plano subglandular ou subfacial. Existem muitas próteses, então existe prótese texturizada, né, em relação à textura. Então, é texturizada, com a superfície lisa ou de poliuretano. Tem a prótese anatômica, que ela é em forma de gota ou arredonda. Tem vários perfis, então desde da prótese de projeção baixa, depois moderada, depois alta, depois ultra alta. Então, nós temos uma infinidade de modelos e marcas também de prótese. Então, a escolha depende muito do que o cirurgião, né, já está familiarizado. É muito importante que essa prótese ela tenha um selo de qualidade, Anvisa, muitas vezes FDA também, né, que sejam próteses testadas e aprovadas. E na mastopexia, a prótese que é mais utilizada é a prótese redonda, porque os pacientes costumam prezar pelo colo mamário, né? Então, para isso, o formato redondo é mais adequado. A textura que mais se utiliza hoje é texturizada ou a microtexturizada, para esse tipo de paciente perfil alto, e o gel de silicone altamente coesivo, né? Que é uma característica da prótese também. As próteses, elas variam desde volumes próximos de 100 gramas, né, 100 ml, até 800 ml, no caso de reconstruções de mamas muito grandes e tudo. Mas, para esses pacientes de mastopexia, os volumes mais utilizados aqui no Brasil é em torno de 220 até 300 ml. Em relação à durabilidade, também que é uma dúvida muito frequente. Bom, todas essas próteses, elas têm um certificado de garantia. A maioria das marcas, se não todas, tem um certificado de garantia para algum problema mecânico da prótese. Então, uma ruptura, um vazamento de gel de silicone, realmente tem. Mas a gente não pode esquecer que a prótese é um corpo estranho e existe sim o envelhecimento do invólucro. Então, aquela coisa que a gente ouvia, a cada 10 anos tem que trocar a prótese, primeiro que não é assim. Deu 10 anos, tem que internar e tirar, trocar, fazer alguma coisa. E segundo, que hoje em dia a gente consegue até postergar um pouquinho mais. O que vai depender para essa troca de prótese é se teve alguma complicação antes, então se teve alguma contratura ou mudança de posição ou qualquer coisa, né, ou dor na mama, enfim, alguma modificação, né, algum problema com essa prótese. Então esses 10 anos podem não chegar, né, pode precisar ser antes, mas próximo de 10 anos é bacana o paciente sempre ficar com uma vigilância maior, né, em relação ao exame físico, em relação aos exames de imagem, por conta desse envelhecimento que vai ocorrer. Elas nunca vão ser para a vida toda, né, não tem como ser um corpo estranho. Na prática da gente, a gente percebe muito que em 10 anos a paciente já mudou muito. Seja pela alteração de peso, ou aí ela teve gestação, ou a moda que era mama grande, agora a paciente pode estar um pouco mais velha e não querer mais a mama tão grande, ou a flacidez, já voltou a flacidez, porque afinal de contas foram 10 anos de envelhecimento, de perda de colágeno, de perda de sustentação. Então o que a gente percebe é que nessa faixa de 10 anos, é muito comum a paciente procurar até por fins estéticos, e aí acontece como se fosse uma segunda mamoplastia, né? Uma segunda mastopexia com a troca dessa prótese. Bom, para fazer a cirurgia, é muito importante a conversa, né, com o cirurgião, o exame físico. Muitas vezes nós fazemos fotos de antes, né, para ter o antes e o depois. Alguns exames pré-operatórios, o próprio cirurgião plástico já pede. Além disso, a gente pede avaliação cardiológica, a gente tem que se cercar de toda a segurança do paciente. Então, através de avaliação cardiológica, a gente pede a avaliação do mastologista também, ou ultrassom, depende um pouquinho da faixa etária, se o mais indicado de exame é ultrassom, ou mamografia, ou até o mastologista pode querer uma ressonância, algum exame mais ser buscado. E avaliação específica, nos casos de alguma doença, algum acompanhamento que o paciente faça com endócrino, com pneu, com psiquiatra. Então, às vezes, a gente tem que conversar com esses médicos também para saber se está tudo bem para a cirurgia. Em relação às complicações, eu vou passar rapidinho para vocês se familiarizarem com os nomes, né? Não é um índice de complicação muito grande, então o seroma, que é o acúmulo de líquido na mama, o hematoma, que é aquele sangramento, aquele vaso que não para de sangrar. Muitas vezes o hematoma, quando é expansivo, quando ele vai aumentando, necessita de reabordagem. Cicatrizes e contratura, eu vou falar um pouquinho à parte, porque são coisas importantes.
Outras complicações mais sérias e felizmente mais raras são infecções, extrusões, assimetria, ondulação ou complicações inerentes à anestesia e até embolias, né, tromboses de perna ou outras tromboses. Bom, a contratura capsular, né, que também é uma dúvida bastante frequente. A prótese, como ela é um corpo estranho, qualquer tipo de prótese, ou mama, glúteo, ocular, de fêmur, todas as próteses, o organismo ele vai reconhecer como um corpo estranho e ele vai tentar isolar isso do organismo. Então ele vai fazer uma cápsula fibrosa em volta. Porém, algumas pessoas não tem problema nenhum e algumas pessoas podem ter o que a gente chama de contratura capsular, né, que é o enrijecimento de tudo isso. A contratura também nós classificamos, a gente tem uma classificação que chama Baker, então tem Baker 1, 2, 3 e 4. Baker 1 é o que todo mundo tem, não tem problema nenhuma e a prótese, a mama com a prótese é muito próxima da mama sem prótese, né, da mama normal, vamos dizer assim, mama não operada. O grau 2 é uma contração mínima, então o implante ele já é palpável, mais firme. As pacientes muitas vezes até gostam, porque a mama fica um pouco mais firme. Já a moderada e a severa podem atrapalhar bastante a vida do paciente. Na moderada, o implante fica palpável, firme, mas ele não está distorcido. E na severa, ele está duro, ele pode até mudar de posição, então, né, pode ser bilateral a contratura, ou pode ser só de um lado, então uma mama pode subir, a outra pode ficar ali na região mais normal, pode ter muita dor, pode ficar sensível, enfim. Nesses casos de moderada e severa, o tratamento costuma ser cirúrgico, né, onde a gente tem que fazer a remoção de toda a cápsula, a troca de prótese, algumas vezes a gente troca o material da prótese, algumas vezes a gente pode escolher também por mudar o plano, então a prótese que estava subglandular a gente pode colocar submuscular e infelizmente, como é uma reação do organismo, né, contra, entre aspas, essa prótese, a pessoa que já teve uma contratura, ela pode ter novamente. Não é o mais usual, mas essa possibilidade existe. Bom, em relação às cicatrizes. As cicatrizes, a gente, como cirurgião plástico, a gente preza muito, né, nos cuidados cirúrgicos, intraoperatórios, tem necessidade de um bom pós-operatório também, a paciente também tem que colaborar, né, tem que também fazer sua parte em relação ao repouso, a tudo que a gente indica, e o que a gente espera de uma boa cicatrização, porque, né, cortou, vai ter, não tem jeito. É uma cicatriz fina, e num tom abaixo da pele ou bem parecido com a pele. É isso que a gente espera de uma cicatriz. Porém, a gente sabe que algumas coisas podem acontecer. Ela pode alargar, então ela pode ficar larga, ela pode ficar mais escura, que são as hipercromias, podem ficar mais claras, que são as hipocromias, podem ficar afundadas ou retraídas, abauladas ou hipertróficas, ou até aqueles casos de queloides, que são cicatrizes que saem até dos contornos da própria linha de sutura, né? Nesses casos, a gente, tanto na hipertrófica quanto nas cicatrizes keloidianas, né, cicatrizes patológicas, a gente muitas vezes tem como intervir, a gente tem coisas para fazer. E por isso que é tão importante esse acompanhamento de perto do médico, vendo o paciente, para saber, a qualquer momento, o momento de intervir na cicatriz. A gente tem cremes, no caso de hipertrofia e queloides, né, nós temos cremes para indicar, temos infiltrações de corticoide dentro da cicatriz, temos placa de silicone, que também é um tratamento para cicatrizes hipertróficas, por exemplo, até fazer toda a cicatriz novamente e indicar a beta-terapia, que é uma radioterapia superficial específica para esse tipo de patologia, né, de cicatriz patológica. Em relação à anestesia, bom, a anestesia é muito importante a opinião do especialista, né? Então, o anestesista ajuda muito na opção dessa anestesia. A anestesista, junto com o cirurgião, e também, claro, levando em conta as vontades e as opiniões dos pacientes, porém, sempre melhor deixar a cargo do especialista mesmo, né? Ela pode ser local e sedação, pode ser um bloqueio nas costas, que a gente chama de peridural alto, ou pode ser anestesia geral. O pós-operatório, a presença ou não do dreno vai depender muito da preferência do cirurgião, né, do costume, do hábito do cirurgião,
E eu, particularmente, eu coloco um não dreno, eu opto por utilizar o não dreno no intraoperatório, né? Então, dependendo de como está a cirurgia, se é uma ressecção muito grande, se tem um sangramento maior do que a gente esperava, enfim, aí pode ser ou não colocado o dreno. A retirada de pontos, quando ele existe, é mais ou menos com 7 dias. Muitos cirurgiões, eles gostam de utilizar uma cola específica, né? Uma cola cirúrgica, depois da cirurgia. Na verdade, todas as camadas, porque durante a cirurgia são muitas camadas de ponto. A gente vai desde ali dos tecidos profundos até o superficial, são várias camadas. E a cola cirúrgica, a gente não substitui nenhuma dessas camadas. Na verdade, a gente faz todas as camadas de pontos e coloca ela como se fosse um curativo, que vai deixar essa cicatriz com uma menor tensão, que vai proteger a cicatriz estéril, né? Ou seja, uma ferida do meio externo. Com ela a gente consegue liberar o banho até com mais segurança. Então, é uma coisa a mais que a gente pode fazer para alguns pacientes que optam por isso. Não é uma necessidade, né? Não é que sem a cola não tenha cirurgia, mas é uma coisa a mais. O repouso é bastante importante, eu vou falar um pouquinho. E o sutiã cirúrgico a gente indica por 2 meses. Alguns médicos optam pelas faixas, normalmente a utilização dela é mais quando o plano é submuscular, então depende um pouquinho aí da prática de cada um. Na cirurgia, a gente também faz alguns outros cuidados. Eu vou dar um exemplo, que é a profilaxia da trombose. Então, né, nesses casos, a gente coloca na verdade, em todos os casos, em todas as cirurgias, a gente coloca alguns itens de segurança. Então, a meia elástica, o sequel, o massageador, na verdade, pneumático das pernas, que vai fazendo uma massagem enquanto o paciente está imóvel, lá imobilizado. Alguns pacientes têm indicação de heparina, de baixo peso molecular, mas aí também é uma avaliação bem direitinho, bem individualizada. No pós-operatório, a gente recomenda não fumar, inclusive o tabagismo, por conta de todos os malefícios que eles têm em relação à cirurgia, né? Chances de infecção, pode ter pneumonia, atraso na cicatrização. A gente pede para parar de fumar, né? Cessar o tabagismo pelo menos 30 dias antes da cirurgia e manter esse hábito de não fumar pelo menos mais 30 dias de pós-operatório. Em relação à direção, levantar um pouquinho mais os braços, né? Nos primeiros 7 dias, a gente pede para o paciente, até pela dor, até pelo desconforto, ficar com os movimentos os movimentos do cotovelo e não aquelas elevações de braços. Mas com 2 a 3 semanas, a gente já consegue liberar direção, levantar peso, erguer os braços, dormir de lado. Exercício ou esporte, se for membro inferior e caminhada, com 3 semanas normalmente tem como liberar. Agora, academia, sei lá, crossfit, flexão no chão, burpee, né? Não tem como fazer antes de 2 meses. Então, a recomendação é em torno de 2 meses. Em relação a sol, tomar sol ou não, isso eu costumo explicar para as minhas pacientes, que assim, a cicatriz, muitas vezes ela está de uma qualidade muito boa, mas chega próximo de 2 meses, ela fica como se fosse reativa, ela fica mais avermelhada, um pouquinho mais marrom. E se nessa época a gente toma sol nessa cicatriz, a chance de a gente manchar, né, de fazer uma hipercromia na cicatriz é muito grande. E depois o tratamento costuma ser muito difícil, né, depois que pigmenta a pele. Então, o acompanhamento de perto dessa cicatriz, a gente pode deixar, né, tomar sol, se expor ao sol um pouquinho antes, sempre com muito cuidado. Então, protetor solar, o mesmo que a gente usa no rosto, na cicatriz, colocar a fitinha de micropor, colocar roupa contra o UV, não ficar exposta nos piores horários do sol. Então, são todas as orientações que a gente dá para os pacientes. Em relação ao pós-operatório, até 1 mês a gente considera um pós-operatório precoce. É a época que diminui o desconforto, diminui o inchaço, os roxos, as equimoses, elas desaparecem, mas é um pós-operatório precoce. De 1 mês até 4 meses, a paciente já nota um resultado mais natural. Com 2 meses, mais ou menos, a gente suspende o uso do sutiã. É bem nessa época que a gente faz as fotos do pós, né, para a gente ter esse resultado mais definitivo. De 4 meses até 2 anos, a gente considera o pós-operatório tardio. A cicatriz é a época que porque a cicatriz, para ela ficar madura, né, para ela acabar todo o seu processo,
muitas vezes demora mais de 12 meses, né? A gente considera de 12 a 18 meses. Mas com 4 meses até 2 anos, a cicatriz ela já está voltando na coloração normal da pele. É o período que a mama ela está num aspecto mais definitivo e mais natural também. A gente sempre explica para o paciente que logo no pós-operatório, né, lá na hora que a gente vai dar alta e tudo mais, alguns pacientes se assustam pela mama estar tão alta, outras gostam porque a mama está muito alta. Mas tem edema, tem inchaço, tem toda as coisas da cirurgia, né? Então não é o jeito que ela vai ficar. Ela tem, é normal isso, é o que a gente chama de báscula da mama. Ela fica um pouco mais natural com o decorrer do tempo. E lá para um ano é quando a gente costuma dar alta da cirurgia plástica. Claro, com reavaliações se necessário. Então, chamando a atenção de quando está próximo dos 10 anos, né, para ter essa maior vigilância. E também o controle anual mama. Então, ultrassom, mamografia, enfim. Alguém tem que ver esses exames, alguém tem que solicitar esses exames. A gente não pode colocar prótese hoje, fez os exames e deixar muito tempo se tiver naquela fase do rastreamento. Então, tem que continuar fazendo os exames. Bom, eram essas as informações que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai vendo aqui, vocês podem perguntar para as concierges da Academia da Pele também, ou pelos canais aí pelo Instagram. Pode mandar as dúvidas, que assim que der a gente responde, tá bom? Boa noite a todos.